Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. E também Com em certeza, todos né? os lugares. É verdade, Katia Gaia. Mas vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores, né? Que toda semana nos apoiam. E com certeza você também pode fazer parte deste pool de patrocinadores. Você quer divulgar aqui no programa Enigmas o seu produto, o seu trabalho? Então entre em contato com a nossa produção 11 3482 6381 e você saberá como investir neste programa. É verdade. E na quarta-feira nós estamos aí na Rádio ECL, a Rádio Cron da Consciência Livre, com mais um tema visando sempre autoconhecimento e consciencialidade. Sim, e todas as quartas, às 10 da manhã, nós estamos ao vivo na Demais TV, www.programenigmas.com.br, o nosso site para que você acompanhe tudo que nós estamos fazendo. E temos também esse final de semana o congresso, né, Cris? É verdade. Estaremos aí na UFOEX em Extrema, pessoal. Nós já colocamos o cartaz em programas anteriores e é aberto ao público, sem custo algum. Se você estiver na região, vá lá, vai ter ufólogos maravilhosos, pesquisadores renomados, né, Katia Gaia? Isso mesmo. Que vai trazer muita informação à luz da ciência. Dia 23 e dia 24, mas você pode acompanhar pela nossa página no Facebook, Programa Enigmas, é só curtir. É verdade, e nesta quarta-feira convido vocês também ao programa da Lucimara Paris. Eu estarei aí com Sônia Rinaldi, mostrando imagens só de ETs, captação de vozes e imagens do Instituto Internacional de Pesquisas em Transcomunicação Instrumental. Programa da Lucimara Paris às 21 horas. Fica o convite. E toda semana nós estamos sempre pedindo para que vocês entrem no nosso canal lá na Cron TV, lá no YouTube, para você acessar todos os nossos programas anteriores. Vale muito a pena. Eu também vou fazer um convite. Todas as terças eu estou no programa Tarde é Show com Nani Venâncio na Rede Brasil de televisão. Espero vocês. E essa semana eu tenho dobradinha. Terça e quinta, a partir das 16h30. E segue um beijo para nossa querida Nani Venâncio, que é uma queridona aí da gente, né, Katia Gaia? É verdade. Bem, Katia Gaia, hoje esse assunto foi muito pedido pelos nossos internautas. Verdade. Afinal, nossos programas têm mais de 1,5 milhão de acesso, pessoal. Então a gente recebe 3 mil e-mails, 4 mil e-mails por dia e às vezes eu consigo abrir um pouco desses e-mails. Então essa pauta foi muito pedida. Então o assunto hoje, Katia Gaia, sabe qual é? Agenda reptiliana e o governo oculto. Eles existem? Os reptilianos existem? Eles estão ligados ao governo oculto? O que eles querem da nossa humanidade? É verdade tudo isso? Eu trouxe um especialista, Katia Gaia. Sim, ele é um grande pesquisador, ufólogo, ele é psicanalista. Ele é psicanalista e coaching. E ele conhece muito sobre reptilianos. Até porque é uma pesquisa exclusiva que ele faz há muitos anos. Eu trago aqui Sérgio Campos, nosso convidado. Tudo bem, Sérgio? Tudo, Cris, Kátia. Olá, Sérgio. Bem-vindos ao Enigmas. Gratidão pela presença, viu, Sérgio? Bom, Sérgio, como que eles são? Quem são os reptilianos? Como que eles são? Explica para o nosso internauta. Os reptilianos, na verdade, assim, eles têm vários nomes. Comumente a gente chama mais de reptilianos porque eles se parecem répteis. Mas eles têm, algumas pessoas, alguns povos, os chamavam de povo cobra, povo serpente, também assemelhavam eles a cobras ou serpentes. Lagartos também, né? Também. Então, répteis em geral. E eles, por quê? Têm a aparência de répteis. E de onde eles vêm? Então, eles vêm da constelação de Draco. E por isso que alguns também os chamam de draconianos. Justamente por causa do endereço deles, de onde eles vêm. E entre as raças dos draconianos ou os reptilianos, tem também várias diferenças. Assim como nós, por exemplo, os seres humanos, nós temos o que a gente chama dos vermelhos, os peles vermelhos, índios, amarelos, né, alguns orientais, brancos, então os negros. E os reptilianos também têm várias raças entre eles. A maioria é esverdeado ou marrom, alguns beges. Muitos deles com escamas, como répteis mesmo, parecendo um couro.
alguns até com algumas pelagens, mas pouco pelo, em geral o que sobressai é a escama mesmo. Outros deles têm cauda, em geral os com cauda ou até que tem uma asa nas costas, em geral são os de realeza e são os de comando. O reptiliano comum, soldado, digamos assim, o povo reptiliano é sem cauda e sem asa. E também a altura. Alguns chegam até 2 metros ou um pouco mais. Alto, Sérgio, uma pergunta que não quer calar. Já é difícil, né, pessoal, a gente acreditar em vida extraterrestre. A gente sabe que muitos duvidam da presença alienígena e a gente sabe que é real. Ainda mais acreditar em lagartos, né, bípedes, inteligentes, pessoal. Eles têm a forma humanoide também, assim como nós, Sérgio? Sim, tem a forma humanoide. Aí, Cris, isso é comum até as pessoas questionarem. Só que a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, assim como o ser humano se desenvolveu, independente aí da teoria que você queira pegar, criacionista ou evolucionista, darwinista, mas digamos que é ou um primata, um mamífero, né, que a gente fala, que se desenvolveu e se tornou inteligente. Então, se uma raça conseguiu isso, qualquer raça no reino animal, no reino dos insetos, tudo, também pode se desenvolver a isso. Então pode ser desde um felino, por que não? Um animal aquático, por que não um réptil? Sem dúvida, né? E eles interferem na nossa sociedade, Kátia Garré? Eu gostaria de saber assim, onde eles estão, né? E se existem, eles estão aqui entre nós? Primeiro, os reptilianos, eles alegam que eles estão aqui antes de nós. Antes de nós. Então, eles estão aqui nesse planeta e que o ser humano veio depois. Mas o que aconteceu? Houve uma guerra aqui, os reptilianos perderam essa guerra. Essa guerra não foi com os seres humanos, mas com povos que a gente chama de Anunnakis e outros povos que estiveram aqui. E aí os reptilianos, alguns voltaram para algumas colônias estelares que eles têm e outros ficaram aqui na Terra, mas o quê? Nos subterrâneos. Certo. Só que eles não ficaram paradinhos lá. Eles continuaram interferindo na nossa sociedade. Eles interferem na nossa sociedade, sim, então. Muitos deles foram cultuados até como deuses. Se você pode colocar Egito uma imagem até, né? aí. Claro, vamos colocar, Roberta Vamos colocar Kali. imagens. O deus Quetzalcoatl. Então, é um deus da cultura pré-colombiana. E se você olhar pinturas, retratado em esculturas, então é um reptiliano. Realmente, mas sinceramente, ver um ser desse assim deve dar um tranco, Assustar né? um pouquinho Deve assustar pra um pouco, né? gente. Sim. É diferente, né? Tudo que é diferente chama atenção. Então, realmente... E tem também histórias dos sumérios, que havia também um líder sumério, que ele recebia contatos de um ser, supostamente um ser divino, ele falava, e ele dava ordem para o povo a partir do que esse ser falava. E as pessoas obedeciam porque vinha de um ser supremo. E ele descrevia como parecendo um dragão, ou seja, um dragão, um lagarto, ou seja, mais uma vez, um reptiliano interferindo na sociedade. Você tem mais alguma imagem que queira mostrar, Sérgio? Então, eu tenho imagens das raças deles, de alguns. Tem aí, acho que é a foto reptiliano 2. Tá vendo aqui alguns deles. Aí das raças, está vendo com asa, sem asa. E tem também alguns híbridos, que é esse terceiro aí mais baixinho. Então, algumas espécies deles que mudam. Tem olho azul ali, Sim. O cara, né? Então, esse já com a pele esverdeada. Outros têm já o olho, em geral, já mais como um lagarto, né? Como mesmo. Lagarto. O deus Sobek do Egito é reptiliano? Então, o deus Sobek do Egito, eu sou formado em magia egípcia, estudo muito. Mas o deus Sobek não, porque ele é baseado mesmo aqui nos crocodilos do Nilo.
Crocodilo. Tanto que se colocava o Sobek na frente de todos os barcos egípcios, só que em geral eram barcos de guerra, para guerra. Para ele, por quê? O crocodilo, para o egípcio, ele significa também morte, vida e morte. Por exemplo, se você fosse mergulhar no Nilo, ele representaria a morte, o perigo ali, mas a morte para o egípcio também é transmutar, não tem esse sentido, às vezes, que a gente tem de fim, né? Mas é de transmutar, de fim de ciclo. E era bem nesse esclarecedor, sentido. porque as pessoas agregam esta informação, ele sendo um reptiliano. reptiliano, é verdade. Muito obrigada pela explicação. Sérgio, viu? existem reptilianos positivos e negativos ou é tudo negativo, como diz o pessoal? David Icke fala que são todos negativos, por exemplo. Né? Na verdade, assim, existem, estaria sendo injusto se falasse que todos os reptilianos são negativos. Não são, tem os positivos. Mesmo porque no universo, Cris, Claro. tem mais raças reptilianas e até em números mais do que seres humanos, do que da nossa raça. Porque a gente fala seres humanos, mas mesmo nós aqui, nós somos uma espécie de seres humanos. Nós viemos aqui originalmente de Lira, depois fomos para Pleiades, depois fomos para Andrômeda. E que é a nossa raça humana. A que está aqui, que é a nossa, nós já somos mais ou menos 22 misturas nós somos. Interessante, hein, Catinha? Realmente. Bem, as provas você nos deu de que eles existem. Existem outras provas que, dentro das suas pesquisas, você possa acrescentar? Sim, tem um reptiliano bem conhecido, Kátia, que todo mundo conhece. Lembra da história de Adão e Eva? Sim. Então, lembra de um serzinho que apareceu lá e interferiu no paraíso? Sim. Serpente. Era um reptiliano? Serpente era um reptiliano. Eu tive acesso a documentos judaicos, por exemplo, o Haggadah e alguns documentos antigos, e lá descreve essa serpente do Éden, né, do paraíso. E lá diz o seguinte, era um ser que tinha semelhanças ao ser humano, então, ou seja, humanoide. E só que eles escrevem mais. Fala que era bípede, que ficava erecto, chegava ainda à altura de um camelo, tá lá a comparação. É alto, então, hein? é alto. Quem já chegou perto de um camelo É andou, alto. como nós já andamos, É ele verdade. sabe que é alto. Então, é mais alto que um ser humano. E um detalhe, falava lá que além da inteligência desse animal, dessa serpente, ele tinha poderes mentais superiores. E por isso ele caiu. Então deve ter havido algum cruzamento aí com a Eva. É isso Então, que na eu posso verdade, entender? assim, não, essa serpente representava um povo, era um reptiliano. E ali, então, está representado o povo dos seres humanos e O povo reptiliano. Aquela questão lá no paraíso é como uma história contando esse encontro entre os dois. Entendi. Né? E, na verdade, o que houve ali? Tanto que quando a gente pergunta para as pessoas o que houve lá no paraíso, qual que foi a questão de Eva com a serpente? O que popularmente as pessoas falam? Qual que foi a questão com eles? Ela foi a Conhecimento, tentação, A comeu tentação, a maçã, porque Então. não podia, o proibido, o fruto Sim. proibido, ela inibiu. Dizem que foi a tentação, né? Sim. Então, só que em geral as pessoas levam até para sexualidade, né? Ah, também. Não tem é nada a verdade. ver. Na verdade, era proibido comer a maçã, que era o fruto da árvore do conhecimento. É verdade. E então a serpente, né, no caso lá o povo réptil, conversou com a Eva para desobedecer Deus e ela comeu então essa maçã, que era o conhecimento, e aí ela despertou. Né? Tanto que percebeu que estava nua e etc. Aí tem toda a história. Mas o que é interessante para mim é isso, que não era uma serpente como a gente imagina, era realmente um ser que andava bípede, erecto, tinha inteligência e dons mentais superiores. É o que esse documento antigo diz. Olha que Muito interessante, né, pessoal? Mas eu tenho uma pergunta, porque nós estamos aí nos nossos 5 minutos finais desse primeiro bloco. Dizem que os reptilianos atuam com o governo oculto. No Brasil, eles também atuam exatamente como nos outros países? Então, os reptilianos atuam com o governo oculto, que é uma forma de manipular o planeta.
Agora, no Brasil, nas minhas pesquisas, eu descobri que os reptilianos atuam de uma maneira um pouco diferente. Além de atuar, sim, com o governo oculto, eles atuam também dentro de algumas religiões. Que interessante. Por isso que eu falo isso para você, Kátia. Eu vou perguntar, então. Claro. Eu não vou terminar esse bloco sem perguntar essa Pergunta, pergunta. não, porque eu também quero Em saber. que religiões eles atuam? Eles atuam em centros, igrejas? Sim, centros, desde centros espiritualistas, vai desde até kardecistas, até alguns que são mais modernos, até umbandistas. Agora, as pessoas muitas vezes não sabem, não percebem isso, tá? E alguns centros percebem. Vêm esses seres. Uma pergunta agora que não quer calar, Kátia. Eles atuam para quê dentro dos centros espíritas? Primeiro, Com que Para colocar chip? Sim, exatamente. Muitas pessoas vão, às vezes, nesses lugares para retirar chips. E realmente, em alguns lugares até conseguem retirar ou não, etc. Mas em alguns locais a pessoa vai lá achando que está retirando, então é colocando. Então os reptilianos utilizam esses locais para isso. Porque a pessoa vai lá e ela está dando autorização para mexer nela, para manipular no corpo dela. E aí eles tendo autorização, eles podem fazer isso com a pessoa. Bom, isso eu vi muito de perto, né, Kátia? Os chips são, na verdade, implantes. São implantes. Né? É bom esclarecer, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que começaram agora a assistir a gente, né? É verdade. Então é bacana. E qual o objetivo dos reptilianos? Qual é essa agenda reptiliana aí? A agenda reptiliana, eles têm vários objetivos, tá? Primeiro, eles não querem que o planeta, nós estamos na terceira dimensão e a gente está indo para a quarta e para a quinta. Eles não querem que o planeta tenha essa transição. Porque vai ser difícil até para eles manterem o controle, e eles não querem. Então, eles fazem de tudo para que o planeta não vá para isso. Uma das outras, um outro objetivo é o quê? Sugar a energia que nós temos. Tanto o ectoplasma, a energia psíquica, mental. Então, por isso que eles colocam implantes para, então, ficar sugando da pessoa. É como se fosse um alimento para eles. É um alimento, vira uma bateria. Na verdade, até essas condições emocionais para eles são interessantes, Sim. né? O medo, a ganância. Sim. Que outros sentimentos? Então, eles querem que baixe a vibração do planeta. Por isso que é criado todo um clima de medo. A gente acaba tendo medo de tudo. A onda de terrorismo, crise, insegurança do futuro. Tudo para fazer com que a pessoa não desperte. Essa é a verdade. Você acredita nas suas pesquisas que os reptilianos, eles controlam sozinhos o mundo? Sim, não sozinhos. Eles têm a ajuda do governo oculto. Então, precisamos entender o que é o governo oculto. Na verdade, assim, por que se chama governo oculto? As pessoas comumente acham que quem governa os países são os governos, ou eleitos ali, militares, conforme o regime político do país. Mas isso é só fachada. Existem governantes ocultos, por isso chamamos de governo oculto, que atuam nos bastidores do mundo. Por trás dos governos, Por trás dos governos. Na verdade, os governos são fantoches deles. Bom, você aí, ó, você tá gostando, né? Então fica aí grudadinho, que a gente volta aí, porque a gente quer saber tudo sobre governo oculto no próximo bloco.
voltamos com o programa Enigmas. Você está gostando do tema, né? Mas antes de voltar a ele, quero convidá-los a conhecer o nosso site, www.programenigmas.com.br. Você quer comparecer, você quer vir para uma entrevista, falar do seu trabalho, falar do seu produto, aqui é o lugar. Você pode entrar em contato com a nossa produção, 11 3482 6381. Será um prazer recebê-los aqui em nosso programa. É verdade. E esse final de semana agora, eu e Kátia H estaremos em Extrema, na UFOEX. E fica o convite a você, é gratuito, é aberto ao público, estaremos aí em Extrema. Convidamos vocês aí das imediações, ou mesmo de São Paulo, você não quer fazer um passeio para Extrema? Conhecer o pessoal da ufologia de São Paulo que vai estar aí? Fica o convite, né, Kátia? Dia 23 e 24, o congresso ele vai ser noturno, então é à noite, a partir das 18 até as 22 horas. Então vale a pena você acessar a nossa página no Facebook e ver todas as informações, ok? Vai ser um prazer conhecê-los. Cris, eu vou perguntar para o Sérgio, Claro, de gancho, aquela pergunta que não quer calar. com certeza. O que é o governo oculto? Ele é algo aqui, Físico. é físico? Ele é de outra dimensão? Como nós acessamos isto? Na verdade, é uma mistura. Primeiro, vamos começar a entender como que funcionam as coisas. Eu estava falando que as pessoas acham que são os governos que mandam nos países. Mentira. Então, a gente já tem que entender isso. Para fazer uma campanha política, para um político, mesmo que seu partido, ele vencer uma campanha, é muito dinheiro, não é? Muito dinheiro. Quem que financia isso? As grandes indústrias. As grandes empresas, grandes corporações. E depois que esse político entra lá, ele trabalha para quem? Para o povo ou para quem colocou ele lá? Pra quem ele colocou. lá. Para quem financiou. Com certeza. Agora, essas empresas são boazinhas, elas financiaram para que os governos atuem para o povo? Nunca, né? Então, aí já começa por aí que o governo não governa para o povo, governa para as corporações. Exatamente. Agora, quem está por trás das corporações? Aí sim, aí tem as pessoas do governo oculto. E as pessoas do governo oculto não aparecem. Né? Estima-se que são cerca de 300 pessoas que formam a cúpula do governo oculto. E essas 300 pessoas que mandam no mundo. E aí tem os laranjas, né, os fantoches, que daí aparecem. Tipo os presidentes, Tipo os os governantes. presidentes, Eles colocam quem eles governantes. querem. Algumas então, empresas. Sim, exatamente. Mas eles são seres reptilianos também ou não? Então, aí no governo oculto são seres humanos, tá, comuns. Tem alguns que são híbridos, tá? E tem também os reptilianos juntos. E aí tem mais coisa ainda. A história não para por aí. Nós temos também seres que a gente pode chamar de dimensionais, espirituais, que são aqui os magos negros, os senhores das trevas, que são, ou que alguns chamam até de demônios, e aí vai, mas tem uma mistura, eles atuam juntos, são forças que atuam juntas. Tanto então na matéria quanto no espírito. espiritual. Tanto com a matéria quanto E a espiritual, intenção, na nessa realidade, dimensão e em outras. A intenção quanto à humanidade, porque dizem que eles querem causar um extermínio na raça humana. Existe uma Sim. pedra na Geórgia que eles pretendem deixar 500 milhões de pessoas sobre o planeta. Isso procede, Sérgio? Sim, tanto na Bíblia fala, digamos, desse extermínio que vai ter de uma porção, um quarto, outros falam um terço da humanidade que Sim. seria extinta. Em outras, digamos, até no ocultismo, no esoterismo, algumas religiões também dizem isso. Então, sabe-se que vai haver isso. E o próprio governo oculto quer isso. Por quê? O planeta já não comporta mais e vai chegar uma hora que não vai comportar. Então, eles querem eliminar para ter para eles mesmos uma vida melhor aqui. E por que a humanidade não vê isso dentro da sua visão? Primeiro, tudo é de propósito. Eles distraem as pessoas. Eu sempre brinco... Futebol! Sim, e eu sempre Apoio brinco o circo, né? seguinte, por exemplo, no filme do Harry Potter, Sim. os magos que têm o conhecimento, quem não é mago e não tem o conhecimento, como que é chamado no filme? Trouxa. Trouxas. A maioria das pessoas são o quê? Trouxas, não tem o conhecimento, desconhece a magia.
não sabe o que está por trás. E eu pego também o que os indianos, tibetanos falam, que a maioria da humanidade está adormecida e existem os que estão despertos. Então, a maioria está adormecida, é como gado, como zumbi. É igual a série The Walking Dead. Sim. Entende? São zumbis que estão aí distraídos. Então, distraídos com a TV, com as notícias, distraído em pagar o seu carnê, distraído em pagar suas dívidas, em consumir, trocar de carro, uma casa. Não que seja ruim você ter bens, não Claro, é isso. mas não Mas pode- você ficar preso no consumismo, viver para isso. Esse é que é o problema. E as pessoas ficam, então, iludidas. Então, desde novela, futebol, e tantas outras coisas que tem para distrair as É pessoas. tudo feito para exteriorizar a pessoa, para que ela não tenha contato com o Sim, seu ser essencial, pelo sim. que eu entendi. Que né, ela não Sérgio? tenha Totalmente. contato consigo, que ela não tenha contato com a consciência, não tenha uma consciência planetária, uma consciência cósmica e até uma consciência espiritual. Sim. Não necessariamente religiosa. Não. Porque Com certeza. espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Elas até podem caminhar juntas, mas não necessariamente é a mesma coisa. Com certeza. Sim. Eu tenho uma pergunta que não quer calar, porque o Sérgio Campos, pessoal, ele falou de híbridos. Como saber que uma pessoa é um híbrido reptiliano? Você pode dar umas dicas pra gente? Então, tem várias maneiras, Cris. Tem algumas que são fisicamente mesmo híbridos. Porém, sempre me pergunto, e entre nós tem reptilianos? Tem. Acontece que alguns têm a aparência humana mesmo. Ou ele tem mesmo essa aparência humana, ou ele faz um controle mental. Lembra que eu falei naqueles documentos antigos que falava da sim. serpente, Lembro. do povo réptil, que ela tem um poder mental muito superior ao ser humano. Eles conseguem, é como se fosse uma hipnose, ou quase que um holograma. Faz você Certo. ver a aparência que você quer. Às vezes, já aconteceu, tem vários casos de pessoas que já viram, estavam conversando com alguém, de repente a mão formou uma garra, os olhos viraram olhos de Lagarto. serpente, lagarto, ou o rosto. Vários relatos eu tenho disso. Então é como se falhasse às vezes essa Sim. ilusão e você acaba vendo a forma que ele tem. Tem algum famoso, Katia? Eu preciso saber, Katia. Tá bom, Tem pergunte. algum reptiliano famoso aí que você conheça, Olha, ou que dizem? em geral, um autógrafo, né, de Em repente. geral, o que aconteceu com os reptilianos antigos? A maioria deles estavam em cargos de realeza na humanidade. E aí foram depois se espalhando e alguns permaneceram ainda no poder até real. Por exemplo, o próprio David Icke, ele fala da família inglesa. Sim. Não é? Tem uma pessoa que veio me procurar e falou, olha, falou do mágico David Copperfield, o mágico americano. Falou, eu estive em contato com ele uma vez e eu vi o olho dele se transformar no olho de um lagarto. E vários outros, e até desde pessoas comuns que relatam esse fenômeno. É isso eu quero perguntar, porque eu sei que é o seu trabalho. Você, como psicanalista, você faz um trabalho de acompanhamento de casos de pessoas que foram abduzidas ou têm esses relatos. Você Sim. trouxe algum fato para a gente que você queira falar, demonstrar? Por favor. Sim, vários pacientes que eu tenho também têm esse problema. Eles alegam serem o quê? Abduzidos e atacados por reptilianos. Lógico, tem de tudo. Eu vou investigar, faço uma análise para ver. Tem alguns que não é só uma coisa psíquica, é um delírio, etc. Mas outros são reais mesmos. Eu coloquei uma tarja na foto, né, para não aparecer o rosto. Elas autorizaram até eu mostrar. Se você quiser colocar as fotos, tem aí a paciente 1. Essa daí ela é uma professora. Ela já estava há vários anos que ela não conseguia lecionar, ela não conseguia estudar, ela queria até fazer uma pós-graduação, não conseguia, ela não conseguia ter vida afetiva,
Por quê? Ela sonhava com reptilianos e ela depois passou a ver, aparecer durante o dia, no quarto. Antes era só em sonhos. E ela falou que era abduzida, ela via colocarem aparelhos no corpo dela. E aí, então, eu comecei, ela já está há 7 meses comigo. Comecei a fazer um tratamento com ela e a retirada, inclusive, desses implantes. Correto. Ela daí voltou a dar aula normalmente, já concluiu uma pós-graduação que ela começou a fazer, já está reavivando na parte afetiva, está se tornando novamente uma pessoa com uma vida comum, mas ela não tinha uma vida comum, era atacada por reptilianos. E ela foi já em centros espíritas, falavam, é obsessor. Ia em centros de umbanda, olha, estamos vendo, você realmente tem um implante. Eles retiravam, só que depois esses reptilianos colocavam de novo os implantes. Por quê? Precisa saber retirar, precisa saber como mexer com essas máquinas. Sim. E isso é uma tecnologia, um conhecimento que muitos não têm. Então, não conseguem fazer a coisa de uma maneira que não volte mais, que é o trabalho que eu faço. Olha, que interessante, Sérgio, hein? eu gostaria, eu já li alguma coisa a respeito de que alguns implantes, de fato, não são possíveis removê-los. Não é possível. E sim neutralizá-los. Isto procede? Não, não procede. Você pode colocar aí também o paciente 2? Sim. Essa daí ela é uma médica, tá? Certo. De um outro estado, eu atendo ela por Skype, tá? Não é daqui de São Paulo. E ela tinha também o que a gente chama de capacete, que é um implante muito comum. Se você puder colocar aí, tem um desenho de um capacete. Esse daí, ele na realidade é uma máquina, tá? Só que isso fica no corpo astral da pessoa, e esses cabos, eles entram na pessoa, e cada um tem uma função, tá? Se puder colocar também, tem um outro que é uma caixinha com luz, ali também implantes nas costas, está vendo o capacete na cabeça, porque durante o tratamento eu vou vendo isso nos corpos energéticos e astrais e vou retirando isso e vou desenhando. Esse tratamento que você faz é com apometria, Sérgio? Então, eu uso várias técnicas, tá? Apometria, técnicas metafísicas e uso também algumas técnicas que eu desenvolvi, que eu também recebi em canalizações. Interessante, hein? É bem interessante, inclusive. Aí, você tem mais algum caso para mostrar para gente? Porque tá bem interessante. Tem uma outra paciente também, é uma psicóloga. Ela tem uma outra foto que tem as coisas dela encaixotadas. Tá vendo? Ela já estava deixando o apartamento dela, que ela estava tão apavorada que ela não conseguia mais ficar no apartamento. Ela via? Ela via lagartos, via eles atacando, inclusive já estava se materializando em quadros. Parece brincadeira, mas tinha até um sapato dela que tinha rosto de reptilianos nos objetos. E ela achou que estava ficando louca. E é uma psicóloga. E aí ela também, depois de passar em vários lugares, chegou até mim, e porque ela falou, olha, eu estou cansada de retirarem as coisas e voltar de novo. Aí ela chegou até mim, eu fiz um tratamento de 3 meses com ela, está com uma vida normal, voltou para o apartamento, não tem mais nada. Porque realmente é um caso diferenciado da questão espiritual, porque Sim. querendo ou não, eles estão numa outra frequência, eles não são espíritos exatamente. Sim. Mas eles utilizam espíritos para atuarem. E utilizam médios também, né? Então, colocar chip, não tem? Sim. Sim. Tem alguns desenhos de reptilianos aí também, que eu vou desenhando conforme eu estou no trabalho terapêutico lá com os pacientes, eu vou desenhando o que eu estou vendo. Pegou aí alguns desenhos que tem reptilianos. Aí também aparelhos, está vendo o aparelho que estava no pescoço? E aí eu desenhei maior ali, também um outro aparelho. Tá vendo? Isso com tudo luzes, é pra tudo. Como se fossem circuitos. São máquinas mesmo. De controle, né? Isso. Máquinas de controle que retiram, inclusive, a energia das pessoas, pelo jeito. Energia Cada um vital, tem uma função. Desestabiliza emocionalmente. Desestabiliza, mantém a pessoa como um zumbi para ir sugando as coisas. Ela no não consegue também, Sérgio? Também. Ela não consegue, às vezes, desenvolver as suas atividades intelectuais, profissionais, afetivas, muda comportamento.
E é o que eu falei, às vezes vai em algum local, fala, é obsessor, é não sei o quê. E às vezes até vem chips, retiram, só que se não sabe retirar, eles vêm e põem de novo. Não adianta Você nada. vai numa casa espírita que atua com eles, também eles chegam lá. Aí você tá lá com 1, 2, sai com 10. Sai com 10. Então, abra os olhos, saibam direito Exatamente. onde vocês vão. Busquem Viu? conhecer aonde vocês, né? Bem, Sérgio, é importante você deixar para o nosso teleinternauta seus contatos, Claro. apesar de Sim. estar no GC, porque nós estamos quase no final. E aí não Verdade, vamos te assunto atropelar, muito por interessante. favor. Ok. Então, as pessoas que precisarem de orientação ou ajuda ou tratamento mesmo terapêutico nesse sentido, o meu e-mail é sergio@sergiocampos.com.br e o celular é 11, né, que é São Paulo, 972046106. Lembrando bem que é o trabalho dele. É o trabalho dele. Trabalho. Mas antes de encerrar esse bloco, eu quero a opinião de um pessoal. Eu conheço há muito tempo o Sérgio Campos, sei que ele é seríssimo no que ele está dizendo. Eu conheço o trabalho do Sérgio há muito tempo, inclusive estivemos juntos no Instituto Internacional de Psicanálise. Sim. Sérgio, vai acontecer alguma coisa em 2019? Porque essa pergunta 10 milhões de internautas me fazem todos os dias. É verdade. Na verdade, assim, Cris e Kátia, qualquer um que der data para vocês, pode internar. Ou o cara é muito safado ou é louco. Porque a questão do tempo, ele muda o tempo todo. Sabe por quê? Você pode, por exemplo, 2019 pode estar programado algo. Só que a nossa atitude, nossa vibração, tudo que nós estamos fazendo até lá pode mudar tudo. É verdade. verdade. É igual, por exemplo, eu também sou tarólogo. Você também é taróloga. Você sabe, você pode fazer a leitura para a pessoa na hora. Ela pode sair dali e mudar tudo. Ela tem o livre-arbítrio. A escolha dela. A escolha dela. Agora, você imagina que nós somos 7 bilhões de seres com livre-arbítrio. Em 2015. Então, exatamente. Tudo que nós podemos mudar, fazer, pode mudar tudo. Então, não tem como prever. Você pode até dar, assim, pensar em épocas, em talvez, assim, períodos, mas datas, não. E mesmo quando Chico Xavier falou 2019, ele não falou dessa maneira e taxativo. É verdade. Tanto que daí as pessoas pegam a informação e aí, nossa, é isso e acabou. Tanto que você pode ver, Cris, qualquer data que deram até hoje, ou de fim de mundo, e vai furar, porque não é assim que funciona. Na realidade, as profecias foram feitas para não serem cumpridas, porque é um alerta à humanidade. Bem, Serginho, estamos nos nossos momentos finais. Obrigada, Sérgio. Gratidão pela presença, fica o convite para um breve retorno. Será um prazer, viu? E, Sérgio, dá só um alô para o nosso internauta, ou sua mensagem final. A gente está encerrando, pessoal. Eu gosto muito de uma frase do Mestre Jesus, a verdade vos libertará. Então, procure a verdade, procure informação e seja um desperto e não um adormecido, não um zumbi. É isso aí, pessoal. Porque o mundo é dos despertos, não dos espertos. O mundo é dos espertos. Até o próximo Enigmas, Kátia Gaia. Até o próximo Enigma, Sérgio. Obrigado. Gratidão, pessoal.